Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma das nossas correções comentadas. Exercício hoje aí FUVEST, segunda fase de lançamento oblíquo, um exercício muito bacana, pessoal, né? Tem aí situações envolvendo a colisão e mais algumas situações novas envolvendo o lançamento oblíquo, transformando ele num lançamento horizontal. E também uma outra parte bem interessante, que é a parte de gráficos, né? Que ele faz aí a menção no terceiro item, o item C, que ele pede uma representação, né, do que está acontecendo com as velocidades em forma de gráfico, tanto a velocidade no eixo X como no eixo Y, tá? A FUVEST 2008, um pouco antiga, mas um exercício aí que, não, apesar de ser antigo, não demonstra aí é, nenhuma defasagem quanto ao conteúdo, ou seja, o conteúdo continua sendo aí muito pedido nos vestibulares, né? Durante o jogo de futebol, um chute forte a partir do chão lança a bola contra a parede, que está próxima. Muito bem. Com o auxílio de uma câmera digital, foi possível reconstituir a trajetória da bola desde o ponto em que ela atingiu a altura máxima aqui, ó, no ponto A, tá certo? Seria aí a altura máxima no lançamento oblíquo, até o ponto em que ela bate aqui na parede, no ponto B. Tá? As posições A e B são representadas então aqui na figurinha. Após o choque, que é elástico, e aqui tem uma informação extremamente importante, pessoal, ela parece não ser tão importante, mas ela é, porque quando ele fala que ela é elástica, o que, que nós vamos considerar? Nós vamos considerar que para efeitos de tempo, né, de queda, é como se a bola continuasse, tá? A cair aqui no chão. Porque o que, que vai acontecer? Ela vai bater e ela vai fazer isso aqui. Só que se você pegar esse tempo de queda, é como se a parábola continuasse, tá legal? E isso é uma informação nova para a gente aqui que vocês até então não tinham visto. Então, por isso que eu falei que o exercício é importante, porque ele traz uma informação nova, tá? Então, o choque elástico significa o coeficiente de restituição total, ou seja, não há perda. É como se a bola batesse e voltasse. Então, nós vamos ter aí uma situação em que você vai considerar o tempo de queda da bola como se não houvesse a parede, como se ela houvesse aqui, como se a bola continuasse após a parede, tá? Isso é importante para nós. Dados. O VY positivo quando a bola sobe, a gente já está acostumado com isso, e o V positivo também quando a bola se move para a direita, também a gente já está acostumado com isso. Gravidade sempre atuando aqui para baixo. Então, item A. Estime o intervalo de tempo T1 em segundos que a bola levou para vir aqui do ponto A, que é a altura máxima, até o ponto B, que é uma altura de 4,2. A gente vai fazer a diferença das cotas, né? A diferença das alturas, a gente vai descobrir esse tempo que ele vai chamar de tempo T1, tá bom? P. Estime o intervalo de tempo T2 em segundos durante o qual a bola permaneceu no ar, no instante do chute até ela atingir então o chão após o choque. Então seria a parábola completa, tá, pessoal? Muito bem. Represente no sistema de eixos da folha de resposta. Então, lá na folha de resposta, a gente teria que fazer um gráfico, né? Um gráfico de velocidade em função do tempo, onde você vai ter a velocidade horizontal, que nunca muda, né? A Vx, e a velocidade vertical, sim, essa sim mudando, né? O Vy, lembra, pessoal, que o Vy muda? Da bola na sua trajetória, do instante do chute inicial até o instante em que ela atinge o chão, né? Identificando por Vx e Vy, respectivamente, a velocidade horizontal e vertical. Muito bacana, parabéns para a banca da FUVEST, exercício muito bonito, pessoal. Muito bacana aí para você que está estudando lançamento oblíquo. Vamos ver então a resolução que eu proponho aqui para vocês. Bom, turma, todo lançamento oblíquo, né? A partir daqui do ponto mais alto, quando você está no ponto mais alto e você vai calcular o restante, ele torna-se como se fosse um lançamento horizontal, tá? Então você pode trabalhar com lançamento oblíquo fazendo com que ele vire um lançamento horizontal, né? Assim, pessoal, eu até escrevi para vocês aqui, como todo lançamento vertical para cima, a partir do ponto mais alto, ele torna-se também o quê? Queda livre, né? Tá certo? Muito bem. A partir do ponto A, então, nós vamos ter aí, pessoal, um lançamento horizontal, tá legal? Muito bem, até o ponto B. A bola ela vai caindo, então nós vamos ter um tal de YB aqui e vai avançar por 6 metros, né?
Então, como que a gente vai fazer essa diferença aí, pessoal? Como eu falei para vocês lá no enunciado, a diferença é de altura, né? Então, eu tinha uma altura de 5 e eu vou para uma altura de 4,2. Então, em y, ela andou o quê? Ela teve um deslocamento de 0,8. Uma vez que você tem esse deslocamento e adotando aí, né, pessoal, a origem aqui no ponto A, né, o que a gente pode calcular? Bom, nós podemos calcular pelo sovetão, né, pessoal? Ou pelo diabão, né? O diabo V também, mais meio atrapalhado, né? O diabo V também é mais meio atrapalhado. Quem que é o D? Bom, gente, o D ele vai ser justamente a distância, né, que a gente percorreu, que foi 0,8, de 5 até 4,2, tá? O V0T, como a gente está partindo aqui, apesar de ser um lançamento oblíquo a partir da altura máxima, então o nosso V0Y aqui, ele é quanto, Todai? Aqui ele é zero, turma, tá bom? Então esse cara aqui todo vai para zero, tá bom? Então nós vamos ficar somente com um meio de GT ao quadrado, ok? E o que nós precisamos isolar aqui? O T. Então nós vamos ter que o y é igual a meio de GT, né, pessoal, ao quadrado. Né? Faltou um quadradinho aqui. Deixa eu escrever aqui, quadradinho. Muito bem. Então o que nós vamos colocar agora? O t, ele vai ser a raiz quadrada, né, de 2y sobre g, tá? Então estou trabalhando nessa equação aqui, tá bom, pessoal? Acho que deu para entender o que eu fiz aqui, né? Ó, eu peguei esse 2 aqui que está multiplicando, que está dividindo, eu passei ele multiplicando do lado do y, tá vendo? Ó, pega o 2 aqui, passa ele para cima, né? Ele vai ficar 2y igual ao quê? Sim, e passa o g também dividindo, né? Passa o g dividindo. Isso igual a t ao quadrado. Aí como é que você tira o quadrado? Em forma de raiz. Então ficou 2y, raiz de 2y sobre g. Aliás, essa formulinha aqui vai ser importante para nós. A gente vai usar ela não uma, mas duas vezes. Que depois, na hora do tempo de queda, a gente vai usar ela de novo, tá bom? Só que aí nós não vamos usar mais a diferença de cota. Nós vamos usar a queda a partir dos 5 metros, tá? Aguenta lá que a gente já chega na próxima tela. Vamos lá. Por enquanto, a diferença de cota. Então, o y para nós, por enquanto, é a diferença das alturas, que a gente na engenharia tem a mania de falar cotas, né? Cotas são as alturas, tá, pessoal? Então, aqui 5 menos 4,2, ele caiu aqui, ó, uma altura de quanto, Todai? Essa altura aqui, ó, né? Ela caiu 0,8, tá bom? Essa é a diferença que nós vamos trabalhar. Então, 2 vezes 0,8 dividido por 10, né? Então vai dar 1,6 dividido por 10 dá 0,16, raiz de 0,16 dá 0,4. Então, o item A gente respondeu, né? Foram 0,4 segundos para ela ir do ponto A até o ponto B. Gente, vamos levar essa equação agora para o item B. Essa equação do tempo, raiz quadrada de 2y sobre g. Por quê? Porque no item B, ele quer que a gente calcule, turma, toda a trajetória da bola, desde aqui, ó, do começo até o que eu falei para vocês que ele pode correr no final, tá bom? Então nós vamos pegar do ponto A até o final, nós vamos calcular o tempo de descida, com uma altura de quanto? De 5 metros, tá legal? E multiplicar por 2, porque tem a subida e tem a descida. Vamos lá, vamos então para o item B. Então, gente, usando a mesma expressão do item anterior, né? E também uma outra observação que eu falei e eu coloquei para você escrito aqui também, na colisão a velocidade vertical não se altera. Por quê? Porque a colisão, ela é o quê? Elástica, tá? Esqueci de escrever aqui que a colisão era elástica, tá bom? A velocidade vertical não se altera e, portanto, o tempo gasto após a colisão até a bola chegar ao solo é o mesmo que a bola gastaria se não houvesse a colisão, ou seja, se ela o quê, Todai? Continuasse a cair aqui, tá bom? Então nós vamos medir todo esse tempo aqui, galerinha, tá bom? Esse tempo de descida aqui, ó. Esse tempo de descida aqui, ó, que eu vou colocar ele como TD, tempo de descida. Opa, ficou meio ruim aqui, deixa eu apagar. Pronto, aqui apaguei, ó. Então é um tempo do que aqui? Tempo de descida, tá? Ele vai utilizar a altura de 5 metros. E depois que eu descobri o tempo de descida, eu multiplico por 2. Por quê? Porque a gente sabe que no lançamento oblíquo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá legal? Então, gente, 2h sobre g, agora o h é 5, 2 vezes 5, 10, 10 dividido por 10, raiz de 1 é 1, fechou, ficamos com 1 aqui, tá certo? Maravilha, então vamos multiplicar por 2, né, Todai? Você vai multiplicar por 2, aqui 2 segundos é o tempo entre a subida e a descida, tá legal? Muito bem, turma, agora a gente precisa descobrir as equações da velocidade, né, para podermos traçar o gráfico que ele quer no item C. Bora lá por item C, então. Bom,
Então, no eixo X, o movimento ele é uniforme, como eu já falei para vocês várias vezes, turma. O deslocamento lateral ocorre em MRU, movimento retilíneo uniforme, no qual ele vai fazer aqui, pessoal, um deslocamento de 6 metros, né? Tá? Que é o deslocamento que ele nos deu aqui no sentido positivo. Ele gasta 0,4 segundos para tal. Lembra que entre o A e o B a gente descobriu que o tempo é de 0,4 segundos? Tá? Então, assim, turma, vamos calcular. O Vx como sendo o quê? Deus vê tudo, né, turma? Deus vê tudo, você sabe, né? Ó, é o triângulozinho mágico lá, né? Do Deus vê tudo. Olha que beleza ele aqui, né? Deus vê tudo. Quando você quer calcular a velocidade, você faz o quê? Distância dividido por tempo. A distância é de 6, o tempo é de 0,4, então deu o quê? 15 metros por segundo. Então a gente já sabe que a velocidade aqui é 15 metros por segundo. Mas toda essa só pegou num trecho a velocidade. Ah, mas aí que está o bacana do lançamento oblíquo. Quando você pega a velocidade na horizontal, em qualquer trecho que você pegue, tá valendo. Por quê? Porque a velocidade horizontal ela nunca muda, galera. Ela vai ser constante. Desde o início, quando o Micrinho deu o chute aqui na bola, turma, vou botar o Micrinho aqui, tá com saudades do Micrinho, né? Olha aí, pessoal, desde quando o Micrinho deu o chute, toda essa velocidade horizontal aqui, ó, ela nunca mudou, galera, até no ponto máximo, tá? Mesmo aqui na queda, a velocidade horizontal dela vai ser sempre a mesma, vai ser 15 metros por segundo. No gráfico, ela vai ficar uma constante. Agora, com relação à velocidade vertical, aí é diferente, né, pessoal? No eixo Y, ele é uniformemente variado. Então, nós vamos ter que o tempo de subida é de 1 segundo. Então, no ponto mais alto lá, a velocidade ela é nula. Então, eu vou usar aqui, né, pessoal, um vovô atrevido. Lembra do vovô atrevido? V igual a V0 mais AT. Vovô atrevido, né? Então, vamos lá, turma. O V0 é o V0Y, né? A velocidade lá em cima, ela é quanto? Ela é zero. No ponto máximo, ela é zero. Então, por isso que eu joguei aqui zero. A velocidade V0 que eu quero saber aqui, né? Velocidade V0Y. Por que menos, Todai? Porque o eixo de orientação nosso sempre é para cá, né, pessoal? Então, nós estamos indo contra, então ele é negativo. Na subida, ele é negativo, a gravidade, né? Menos o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, né? Então, zero igual a V0y menos 10 vezes 1. Pronto, a gente tem então que a velocidade aqui ela é de 10 metros por segundo na subida. É a maior velocidade que a gente tem, né? E depois na descida, Todai, como é que vai ficar? Bom, depois de 2 segundos, pessoal, nós vamos ter o quê? Usa a mesma equação, a velocidade ela vai ficar de menos 10 metros por segundo, tá? Eu vou repetir as duas equações novamente para a gente montar o gráfico na última tela. Então vamos lá, ó. Então nós temos aí, pessoal, na direção horizontal, horizontal, ela nunca muda, tá? E na direção vertical, nós vamos ter ela, então, 10 metros por segundo e depois menos 10 metros por segundo. Agora, acompanhe comigo no gráfico as mudanças de velocidade. Então, o 15 metros por segundo, desde o instante zero, pessoal, até lá no 1,4, por que no 1,4? Porque num ponto ele está aqui, 1,4 é quando ela bate aqui no muro, porque lembra que ela levou 0,4 segundos aqui, e ela teve 1 segundo de subida. Então, desde do ponto mais alto aqui até 1,4, ela ficou rente aqui, né, pessoal, em uma velocidade de 15 metros por segundo. E por que menos 15 aqui, Todai, do 1,4 até o 2? Porque ela bateu e o que, turma? E ela voltou, né? A bola volta para cá, tá? Então, a gente vai considerar já uma velocidade negativa, tá bom? Porque ela é uma velocidade também ela é constante, ela continua de 15 metros por segundo, só que ela é negativa, porque agora ela está voltando no eixo X. Lembra que ele falou que o eixo X ele tem que ficar positivo para a direita? Então, enquanto ela está para a direita, ele é o que? Positivo. Quanto ela estiver para a esquerda, que ela bate e volta, ela é negativa. Ok? E quanto ao eixo Y, Todai? Bom, o eixo Y é o seguinte, turma, onde que ela zera a velocidade? Aqui, tá? Então ele sai do 10 metros por segundo, como a gente já viu, velocidade inicial 10 metros por segundo, que é quando ele chuta a bola. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Lá no 1 segundo, que é o ponto mais alto da trajetória, ele zerou, né? Depois ele começa a voltar, né, pessoal? Ó, ele começa a diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo a velocidade, porque começa a aumentar, na verdade, desculpa, a velocidade começa a aumentar de novo. Então aqui, ó, a velocidade nesse ponto A, ela é zero, né? Que é quando é esse ponto aqui, quando ele troca de sentido, tá?
Então depois ele passa pelo 1,4 de novo, e quando ele estiver no 2 segundos, o que, que acontece? Esse trecho do 1 até o 2, né, a gente considera já como uma velocidade negativa. Por quê? Porque ele já está descendo. Então é assim, turma, presta atenção. Ó. No eixo Y, subindo é positivo. E quando ele desce, ele é o quê? Negativo. Então, a partir do ponto A, que é 1 segundo, eu começo a descer, não começo? Ó, a trajetória não está descendo, tá? Então, se ela está descendo, eu tenho que colocar ela no eixo negativo. E ela é simétrica, né? O movimento parabólico ele é simétrico, então ele vai até o menos 10 aqui, tá bom? Espero que você tenha entendido esse exercício excelente, bacana aí, pessoal. Muito bem bolado, né? Mas de um grau de complexidade um pouquinho mais elevado aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixe no seu comentário. Um grande abraço aí e até a próxima, galera.